através de compreender que Jesus era o homem da bênção, independentemente do que falavam lá fora, ele tinha uma convicção. Jesus lhe colocou numa posição diferente. Significa que quando nós temos convicção de quem é o homem que Deus levantou para nos guiar, podem falar que é feiticeiro, vou lhe seguir. Podem falar que é bruxo, vou lhe seguir. Podem falar qualquer... Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. IAB TV. Jesus Cristo é o curador. Então, qual é a mensagem de hoje? Não largue o homem de Deus que Deus colocou no teu caminho para te abençoar. Quando nós compreendemos quem é a pessoa que Deus levantou para nos abençoar, nós não largamos ele de modo nenhum. Aleluia, igreja. Quando Deus levanta um homem de Deus, sim, levanta esse homem de Deus para um povo e para pessoas específicas. Deus não levanta pessoas, sim, para qualquer sítio, não. Deus levanta pessoas para lugares específicos. Deus não enviou Jonas para qualquer região, não. Deus enviou Jonas para Nínive. Isso significa que se Jonas não fosse em Nínive, Jonas não estaria a cumprir o seu propósito. Então queremos dizer com isso que quando Deus levanta um homem, sim, é com a finalidade de abençoar certas pessoas específicas. Sim, Deus levanta pessoas para, ou seja, homem de Deus para pessoas específicas. A Bíblia fala que uma das vezes João Batista esteve preso. E quando João Batista esteve preso, o que aconteceu? João Batista mandou ir perguntar, falou nos seus discípulos: vão perguntar para Jesus se é mesmo ele ou vamos esperar outro. Quando eles chegaram lá, encontraram Jesus e falaram: João Batista nos mandou perguntar se é mesmo o Senhor ou vamos esperar outro. O que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus levou eles para onde estava todo tipo de doente e começou a curar os doentes, começou a levantar os enfermos, os coxos nesse caso, começou a dar visão aos cegos e disse para ele: vão falar para João Batista que os cegos estão a ter visão, sim, os surdos estão a conseguir ouvir, os aleijados estão a se levantar, ou os cadeirantes estão a se levantar para caminhar. E a Bíblia está a nos mostrar claramente que os discípulos de João Batista ficaram maravilhados com os milagres que Jesus fazia, porque não existia outra pessoa que fez milagre como Jesus. Então eles poderiam seguir Jesus Cristo, mas ainda assim compreenderam que o nosso mestre é João Batista, não é Jesus Cristo. Eu devo seguir João Batista ainda que ele esteja preso. Quando nós nos deparamos com a pessoa que devemos seguir, ou que Deus mostra assim, que esse é o homem da tua bênção, só larga quem não compreendeu. E quando nós largamos, sim, tarde ou cedo chegamos a nos arrepender. Quando falamos de homem da nossa bênção, não se refere diretamente que ele é o único que pode nos abençoar, não. Mas significa claramente que ele é a pessoa, sim, que Deus levantou para me direcionar. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 6, sim, nos últimos versículos 63 para frente, a Bíblia fala que Jesus pregou uma mensagem tão difícil. E quando Jesus pregou, as pessoas começaram a falar: quem pode seguir Jesus? E muitos dos discípulos de Jesus abandonaram Jesus Cristo. E de repente ficaram alguns discípulos, quantos? 12 discípulos. E Jesus perguntou para eles: e vocês não vão? E eles responderam: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. E Jesus não disse que vocês fizeram bem, disse: não fostes vocês que me escolheste, mas eu vos escolhi primeiro. Sim, eu não sei se os irmãos estão aqui na igreja. Quando Deus tem um propósito com um homem, sim, na tua vida, esse homem aparece de uma maneira misteriosa para resolver aquilo que nem todos conseguiram resolver. Você pode bater palma para o nosso Deus? Aleluia. Nem sempre estar num lugar significa que aquele é o teu lugar. Às vezes estamos de passagem num lugar para encontrarmos o homem da nossa bênção. Há pessoas que começaram em outras igrejas, mas no final de tudo vieram para aqui. Não é porque sim, é porque aqui é o melhor, não. É porque se calhar o teu propósito é nesse lugar. E quando nós nos encontramos com o propósito das nossas vidas, nós sentimos no nosso coração, sim, a necessidade de permanecer naquele lugar. O homem da nossa bênção é a pessoa específica que Deus levanta para se sacrificar por nós, para nos direcionar, para nos fazer caminhar conforme a vontade de Deus, para intervir em situações que nós não temos capacidade de intervir, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sim, esse é o homem que Deus levanta com o propósito de mostrar, sim, o caminho para Canaã. Esse é o homem chamado Moisés. Esse é o homem que vem para o povo de Israel e lhes mostra qual é o caminho, sim, lhes direciona. Moisés não conhece, mas Deus mostra para Moisés e Moisés mostra para o povo. Isso significa que quando Deus levanta o homem da tua bênção, ele tem contato direto para te direcionar a respeito da tua própria vida. Não largue o homem da tua bênção. Apareceu um povo chamado que os gibeonitas. Esse povo chamado os gibeonitas ouviram dizer do povo
povo de Israel. Quando eles ouviram dizer o povo de Israel, se aperceberam que lá em Ai, sim, era uma cidade. Lá em Ai e em Jericó, o povo de Israel veio e destruiu absolutamente tudo. Quando eles ouviram dizer sobre isso, eles falaram: temos que usar uma técnica para estar próximo deles. Sim, porque quando você está próximo do presidente, você não precisa de segurança. A segurança do presidente também te protege. Quando atentam contra a vida de alguém que está próximo do presidente, é como se tivessem a atentar contra a vida do próprio presidente. Sim, então eles entenderam: se esse é o povo escolhido de Deus e é o povo que anda com Deus diretamente, então nós temos que arranjar uma técnica de se aproximar deles. O que é que aconteceu? Eles começaram a armar um plano. Qual era esse plano? Começaram a fazer envelhecer pães, fizeram envelhecer vinho, quebraram alguns odres. Odres eram vasos onde conservavam os vinhos. Sim, e gastaram algumas sandálias, fizeram propositadamente, se vestiram com roupas farrapadas, roupas que eram mesmo trapos, sim, e chegaram até Israel. Quando chegaram a Israel, mentiram que nós somos um povo que está vindo muito longe, sim, viemos pedir proteção para vocês. Por quê? Porque ouvimos dizer sobre o vosso Deus e demos conta que nós necessitávamos de uma proteção divina. E eles vieram diante do povo de Israel e pediram de uma maneira assim mentirosa, só para ganharem os juramentos e serem bem conservados. Sim, então, sem o povo de Israel consultar a Deus, disseram para eles que nós vamos vos proteger. E mais tarde se aperceberam que afinal não vieram de longe, eram vizinhos próximos. Esses vizinhos próximos eram astutos, entenderam que o povo de Israel é o povo da sua bênção, entenderam que o povo de Israel, sim, é o povo que iria lhes ajudar a conservar o que eles carregavam. Então pediram essa proteção. E agora, quem tocava no povo, sim, dos gibeonitas, sim, automaticamente tocou em Israel, porque eles prometeram que tinham que proteger. Agora, quem se levantava contra o povo dos gibeonitas, o povo de Israel também tinha que se levantar a favor deles. Isso significa que quando nós se identificamos aonde está a bênção das nossas vidas para não morrermos, é ali onde vamos nos ligar de qualquer maneira. Os irmãos podem bater palma para Jesus? Fala, Deus é bom. O diabo não presta. Nós temos que nos levantar e nos ligar a pessoas que têm capacidade de resolver aquilo que são nossos problemas. Temos que nos levantar e nos ligar a pessoas que conseguem nos alertar: anda assim, e tenha cuidado desse jeito. Sim, esses são homens ou mulheres que escondem mistério para nós prevalecermos por muito tempo aqui na terra. Sim, quando nós encontramos um homem de Deus que Deus escolheu e nós sentimos no nosso coração que esse é o homem de Deus que Deus levantou para a minha vida, não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, não importa o que acontece, não abandona o teu mestre por causa dos falatórios, comentários, murmúrios. Não abandona o teu. Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Aleluia. Chegou um tempo que começaram a falar que Jesus expulsa demônio através de Beelzebu. Chegou um tempo que começaram a falar que Jesus é feiticeiro. E Jesus olhou e ficou um pouquinho preocupado. Como é que meus discípulos estão? Foi e lhes perguntou: o que é que as pessoas dizem de mim lá fora? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros ainda dizem que és um dos profetas, outros ainda dizem que és expulsa demônio através de Beelzebu. E Jesus disse: mas vocês, o que é que vocês dizem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, sim, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Agora não serás somente Pedro, mas sobre essa pedra tu edificarás a minha igreja. Pedro, através de compreender que Jesus era o homem da bênção, independentemente do que falavam lá fora, ele tinha uma convicção. Jesus lhe colocou numa posição diferente. Significa que quando nós temos convicção de quem é o homem que Deus levantou para nos guiar, podem falar que é feiticeiro, vou lhe seguir. Podem falar que é bruxo, vou lhe seguir. Podem falar qualquer... Eu não sei se alguém pode bater palma para Jesus. Aleluia, igreja. O importante é ter a convicção que esse não vem da carne, vem de Deus. O importante é ter a convicção que esse não vem de nenhum sítio, vem de Deus. O importante é ter a convicção que ele é servo de Deus. Basta isso. Podem falar tudo, podem todo mundo lhe abandonar, assim como abandonaram Jesus Cristo. Eu não lhe abandono, esse é o homem da minha bênção. Todo mundo pode ouvir dizer de um outro homem de Deus e lá, podem ir à vontade, mas esse é o homem da minha bênção. Eu não sei se alguém pode dizer aleluia. Nós não temos que estar conectado ao homem de Deus só porque muita gente está conectado a ele, não. Temos que estar conectados porque recebemos confirmação do nosso espírito que esse é o homem da minha bênção. Vou te dar um exemplo prático. Eliseu era o único filho de Elias, e nem por isso Eliseu abandonou Elias. Muitos só seguem porque compreendem que muitos também estão a seguir, também vou seguir. Mas outros seguem porque têm convicção de quem é esse homem na minha vida. Unção é unção. Não tem cor, não tem idade, não tem altura, não tem estatura física.
física. Olha, não é sobre a idade, não, é sobre uma compreensão espiritual que a pessoa teve que você não tiveste. Eu não sei se estou a falar para alguém nessa igreja. Sim, não é sobre a altura. Irmão, te enganaram quando te falaram que os pastores só têm que ser velho. Todo pastor antes de ser velho um dia foi jovem. Te enganaram quando te falaram que pessoa que tem que ensinar só tem que ser mais velho. Não, Jesus começou a ensinar muito antes, quando tinha 12 anos, aos doutores da lei. Eu não sei se alguém está nessa igreja. Te enganaram quando te ensinaram isso. Ah, por causa disso também vou sair, por causa disso vou abandonar. Não, a capacidade de compreensão que eu tenho a respeito do homem que me lidera é que me faz permanecer com ele, independentemente de quem falar ou não falar. Eu não sei se alguém está aqui. Eu disse a capacidade de compreensão a respeito do lugar onde eu estou, a respeito do homem que me lidera. Os 30 discípulos podem abandonar, os 12 vão ficar porque compreenderam alguma coisa diferente. Aleluia. É isso. E nos 12 sai lá mais um homem. Esse homem é quem? Judas. E trai. Pode sair, não tem problema. Pode trair, não tem problema. Quem tem propósito, não por causa das pessoas. Não, nós não nos aproximamos das pessoas para ter propósito, não. Deus aproxima as pessoas até nós porque nós temos propósito. Vou repetir mais uma vez. Nós não nos aproximamos para ter propósito, sim. Nós não fazemos a obra para ter propósito. Fazemos a obra porque já temos propósito. E quando você compreende isso, podem te abandonar, o propósito ainda está lá. Podem te falar mal, o propósito ainda está lá. Podem te falar mal, criar fofoca, mentira, o propósito ainda está lá.